Bom, eu até pegando esse gancho aí, a gente vai falar um pouquinho sobre fachadas unitizadas, né? Aquela fachada que é de vidro e de alumínio, que ela é uma fachada muito técnica e a gente tem visto alguns problemas, né, até muito sérios nesse estilo de fachada, tá? Então aqui, ó, é um dos exemplos que a gente vê em obra, tá? O módulo não alcança o tamanho do vão. Então, e olha para você ver, ele ainda fez uma escarificação aqui para encaixar o módulo dentro da estrutura do reboco, que é erradíssimo, né? Tem que ter o espaço dedicado e esse espaço tem que estar planificado. Isso daqui vai dar problema. Olha a quantidade de espaço que você tem aqui em cima e aqui embaixo faltou. Ou seja, né, esse módulo ele não foi pensado para caber nesse vão, tá? Aqui nós temos situação semelhante, ó, ele está fora do prumo, né? O vão foi deixado fora do prumo, então você tem um desalinhamento entre o caixilho e o vão, tá? Aqui é a mesma situação, mas é um caixilho mais simplificado, que ele foi feito só na fachada do prédio. E ele está completamente desalinhado, né? Essa parte que seria de ACM, aqui é vidro, aqui é ACM, nessas duas laterais, elas estão desalinhadas em relação à parte de vidro, tá? E aí o que você vai checar? Isso daqui é uma inspeção de recebimento de obra, essas duas. E aqui, quando a gente vai verificar a documentação, o que eles nos entregam como projeto de fachada, de esquadria, é isso daqui, ou isso daqui. Tá? Isso para eles é o projeto executivo, inclusive. E que, né, quando a gente vai analisar mais para frente, mas isso daqui, gente, é um layout de fachada. Isso serve para arquitetura, para você mostrar para o cliente como é que vai ficar, mas de hipótese alguma pode ser utilizado como um projeto executivo. Ele não tem detalhe algum que eu possa utilizar para efetivamente executar essa fachada em alumínio e vidro, tá? Vidro não faz curva, então não adianta você querer encaixar, né, o módulo dentro de um vão que ele não cabe. Da mesma forma, isso daqui é só um layout também, ele só está separando em módulos o que ele viu de vidro aqui, mas não vai resolver também a situação, né? Aqui eu só tenho uma medida de como é que vai ser esse módulo, mas no dia a dia, pensa na obra. Se você for fazer esse vão, medir corretamente, a parte do concreto, ela não é tão exata quanto a parte de alumínio e vidro. No alumínio, você consegue medir milímetros, no concreto, não. Então, esse vão, ele tem que ser medido em loco. Ele pode até ser produzido, né, a parte maior da fachada, mas quando chega aqui na beiradinha, no final, tem que ter uma medição, para ter uma compensação, tem que ter um planejamento de como é que vai fazer isso, como é que vai ser essa paginação da fachada. Então, isso daqui, quando eles nos entregam, já denuncia uma falha grave no processo executivo. Essa fachada, ela não foi pensada para ser executada de forma industrial mesmo, tá? Ela foi feita de forma artesanal e, em alguns casos, de forma amadora. Você pegar um serralheiro para fazer fachada unitizada, tá errado, tá? Tem que ser uma empresa de caixilho mesmo. Porque, de outra feita, o que vai acontecer é que essa fachada vai ser uma peneira. Ela vai entrar água por todos os lados. Não tem como você imaginar que isso daqui vai vedar alguma coisa. Aí o que eles vão fazer? Vai encaixar um pedacinho aqui, vai tacar silicone para todo lado, mas não é a solução que a gente considera como adequada para fazer uma fachada de alumínio e vidro, tá? Aí vamos entender o que a norma fala. Os projetos são obrigatórios, porque em alguns casos eles falam assim, mas para fazer esquadria eu não preciso de projeto, porque a arquitetura já me passou o que é. Não, tá? Aquele projeto que está na arquitetura, na parte do projeto legal, que é exigido pela prefeitura, aquilo não é projeto de esquadria, tá? Ela só é um mapa de esquadria, só mostra como que a esquadria vai ser no layoutzinho dela, a carinha da esquadria. Não é a forma que você vai executá-la, tá? O projeto de esquadria mesmo, ele é bem mais detalhado. Ele precisa ter todos os catálogos dos materiais que foram utilizados. Cada perfil de alumínio tem um catálogo diferente da espessura, o formato que ele tem lá dentro, como é que ele vai escoar a água, por onde que vai ficar, né, as partes que vão ser
vão receber as gachetas, vão receber todo o silicone externo, que vai realmente vedar a água. Então, todos esses detalhes vão estar nos catálogos dos materiais que você vai utilizar. As etiquetas e todo o ambiente de utilização dessa esquadria, ele precisa ser pensado. Tá? Então, o projeto ele não é opcional. E é necessário que a pessoa que elabora esse projeto tenha uma habilitação, né, no conselho de classe. Tá? Ele precisa emitir, inclusive, uma RT sobre esse projeto. E a definição dos elementos das esquadrias, né? Para a gente entender o que ele precisa ter, num primeiro momento, eu preciso entender o que ele vai atender. Então, se eu vou fazer uma esquadria para um projeto de um prédio, a primeira coisa a saber é onde que esse prédio se encaixa dentro de um contexto geográfico. Isso porque a norma fala que você precisa entender as isopletas de vento daquele local para você calcular e dimensionar essa esquadria. E esse é um ponto muito técnico, a pessoa tem que ter habilitação para fazer isso. Essas esquadrias comerciais que a gente compra nessas lojas e depósitos, elas já passaram por esse teste lá atrás. Teve um projetista que fez elas daquele jeito, tá? Porém, essas esquadrias que são feitas especificamente para uma determinada obra, ela já não tem. Por isso, ela precisa receber esse dimensionamento, ser testada, inclusive, tem que levar lá no ensaio de um laboratório credenciado para verificar se na situação de vento e chuva, se não vai entrar água naquela esquadria. E essa é uma recomendação e uma exigência da norma de desempenho, inclusive. Né? Então, aqui, quando o projetista, né, for identificar o local, ele já vai saber quais são as isopletas de vento que passam naquela região e vai dimensionar o projeto dele em cima disso. Outro ponto que ele vai checar também é se aquela esquadria precisa ter alguma atenuação acústica. Dependendo da situação, ela vai ser pensada para isso. Aqui, ficou um pouco difícil de entender, mas a parte azul é a parte mais barulhenta, vamos dizer assim, e a parte mais clarinha, né, de amarelo e tudo, é a parte mais silenciosa. Então, aqui vocês vejam que é uma avenida, essa avenida ela é muito barulhenta, né, o volume de ruído dos carros afeta, né, as pessoas, então aqui tem um ruído mais alto. Aí, como o próprio prédio ele funciona como uma barreira para o som, a parte posterior dele vai ter um ruído menor. Então, se for para fazer um projeto bem otimizado, nós vamos considerar que a frente do prédio possui uma esquadria com uma atenuação acústica de X e a parte posterior com uma atenuação acústica de Y, menor, inclusive, do que a parte frontal. Eu vou atender os dois ambientes e a pessoa não vai ter aquele desconforto de escutar o ruído da rua, né? Então, eu consigo pensar esquadrias diferentes para locais diferentes da mesma edificação, desde que eu consiga entender corretamente a situação que eu vou encontrar no local, tá? Para isso, eu preciso fazer um ensaio que vai considerar esses elementos na localidade que está acontecendo aquela obra. Então, não dá para a gente falar que eu vou fazer um ensaio de região, a parte acústica, né, levantar os dados acústicos da região quando eu estiver entregando a obra. Isso é errado. Ela tem que ser feito antes, no comecinho, para entender como é que funciona aquela região. Aí eu vou dimensionar a esquadria e depois vou fazer um teste para garantir, né, o conforto acústico daquele ambiente posteriormente. Aí com certeza vai dar certo. O que a gente vê, né, em algumas obras é que eles fazem o teste no final, é aí que faz o ensaio da esquadria e dá errado. Mas por quê? Não compensou aquilo, não estudou qual era o índice acústico daquela região para projetar uma esquadria que fosse eficiente naquela situação e depois testá-la. Testou, aí vai dar certo, porque você já dimensionou considerando aquela situação já existente, tá? Então, aqui alguns exemplos, ó, que a gente faz várias medições e faz alguns cortes nela, né? Então, eu estou entendendo que aqui tem uma avenida, muito ruído, a parte posterior não tem tanto ruído, então eu vou planejar dessa forma. Isso aqui é um exemplo, né? Claro que cada prédio vai ter a sua situação específica. Se é um prédio mais, numa região mais residencial, longe, né, de avenidas, BRs, rodovias, ele vai ter uma situação diferente. E aí você vai planejar as esquadrias para aquela situação.
Agora, se é um edifício comercial, que é onde a gente tem a maior incidência, né, desse tipo de esquadrias, né, mais sofisticadas, aí a maior parte das situações vai ser uma proximidade em zonas de alto ruído. Então, você vai precisar trabalhar muito bem esses índices acústicos. Tá? Isso tudo é para você fazer o seu projeto. E vai adotar, então, aqui nesse caso, olha, eu tenho uma situação com bastante ruído aqui na frente, a solução foi adotar um caixilho com vidro laminado, e aí esse vidro laminado já tem uma espessura para isso, e ela foi elaborada dessa forma. E aqui a gente vê, né, vários ângulos, aqui foi um estudo em 3D, o laudo não precisa ter esses desenhos, né, para mostrar a parte dos índices acústicos. Ele precisa informar isso, pode ser em formato de tabela, não precisa ser em desenho, mas precisa existir. E o que a gente vê é que a maioria dos laudos que a gente recebe das empresas construtoras, né, no momento do repasse, eles são muito recentes, né, eles não são antes deles fazerem, por exemplo, as esquadrias, o que me dá uma dúvida se aquilo foi feito no momento adequado, tá? Eu falo esse ensaio de levantamento acústico da região. Aí depois, sim, o ensaio de teste da esquadria de fato tem que ser feito no final. Mas o levantamento deveria, né, ter sido feito antes para você dimensionar a sua esquadria em função desse levantamento. E aí faz o teste lá no final. Depois da esquadria executada, né, que aí você vai ver a situação real dessa esquadria. Mas o que a gente vê é que quando eles contratam um ensaio acústico, eles fazem tudo junto. Ou seja, não dimensionaram aquela esquadria para a situação real do local. Isso é um erro. Aí aqui a gente viu que as duas torres, né, a parte frontal, precisaria fazer com um vidro laminado, com uma espessura de 8 milímetros, para conseguir lidar com o ruído da avenida. A parte de trás, não, a parte de trás era mais tranquila. Então fez com um vidro laminado reduzido, porque parece que não, mas esse prédio é muito comprido, então era uma área, né, de fachada muito grande. Você consegue reduzir esses valores de vidro, já é uma economia expressiva. Então, a gente consegue também otimizar quando faz o ensaio corretamente. E aqui é a mesma situação. Tá? Os dois prédios na parte de trás tinham um ruído menor, porque era uma fachada, né, voltada para a parte residencial, não tinha tanto ruído de veículos. E o próprio prédio já criava uma barreira, né, para esse ruído que vinha da avenida. Então, esse pessoal que estava na parte posterior não ia sofrer tanto quanto o pessoal da frente. E aí, o projeto de esquadria, como é que ele tinha que ser? O projeto de esquadria, ele é muito complicado, tá? Ele tem que ser bastante complexo, porque cada pedacinho desse é um perfil específico, com um parafusinho que tem um diâmetro X, que tem que ser um material Y. Eu não posso pegar só um layout e inferir que do layout tem todas as informações, tá? Eu não posso fazer isso. Ele precisa ser bem detalhado. E aqui a gente vê uma fachada com vários materiais. Eu tenho o alumínio, eu tenho os vidros, eles precisam ter um desempenho adequado. E eu tenho também uma parte com ACM aqui, ó. Então, eu tenho uma fachada combinada, tá? Desempenho energético precisa ser atendido. Aí eu vou definir as cores dessa fachada, né? No caso aqui, azul e prata. E a gente também vai definir os requisitos de acústica que a gente levantou nos laudos. E aqui alguns detalhes, por exemplo, eu tenho um guarda-corpo nessa parte, mas como ele quer, o projetista, né, de arquitetura, queria uma fachada lisa, esse guarda-corpo ele tem que estar embutido na fachada. Então ele tem um detalhe específico. Aí veja que tem os desenhinhos aqui de cada um dos componentes desse guarda-corpo. E o módulo? O módulo tem vários pontos que a gente precisa ter atenção. Um dos principais pontos é a ancoragem desse módulo. Essa ancoragem, ela fica presa na estrutura, tá? Então, aqui vocês estão vendo um modelo de ancoragem que está na parte interna da edificação, e aí o módulo, ele tem um ganchinho que encaixa nessa ancoragem, tá? E aí, dependendo da situação, esse ganchinho ele tem uma telescopagem para dar, né, uma folga. Se eu tiver alguma variação na estrutura, eu consigo aliviar essa variação nessa telescopagem que a gente faz aqui no módulo, tá? Mas é claro que ela tem um limite. No caso desse exemplo, o limite era de no máximo 1,5 cm.
mas era a situação desse modo. Dependendo, né, do estilo de esquadria que é executado, essa variação pode ser modificada, né, para mais ou para menos. Mas é muito importante, principalmente em salas comerciais, que o pessoal entrega no osso, não tem acabamento, né? Essa ancoragem ela fica visível. Então tinha que ter até uma legenda, uma plaquinha informando que essa ancoragem não pode ser alterada, não pode ser cortada, não pode ser danificada. Em momento algum ela pode ser removida daquele local, tá? E ela tem essa ancoragem aqui, ela inclusive tem um componente químico nela para fazer a vedação desse furo, não ter a possibilidade de entrar água por ele. Então vejam que nesse pontinho, olha o tanto de pequenos materiais que eu tenho, né? Os parafusos, a própria ancoragem, qual que é o material que ela vai ser feita, como é que é esse parafuso dos chumbadores, como que é o perfil de guia, né, desses módulos. Isso só de um pequeno pedacinho que eu peguei aqui na fachada, tá? A gente também tem alguns modelos de ancoragem que fica na parte externa. A fachada, ela passa toda por fora do edifício. E aí ele é um pouquinho diferente, mas ele funciona da mesma forma. Vejam que o buraquinho ele é achatadinho, que é justamente para dar essa folga, né? Eu consigo prender o módulo um pouquinho para dentro, um pouquinho para baixo, dependendo da variação que eu tenha na estrutura. Então aqui eu tenho uma folguinha de uns 3 centímetros para trabalhar. É claro que eu não vou colocar 3 centímetros num módulo em relação ao outro, né? Mas a gente consegue dar uma alteradinha para não deixar esses módulos ficarem desnivelados, né, em relação à fachada, tá? Então ele fica todo certinho, você vê por fora, né, tá todo alinhado, mas é porque ele teve uma ancoragem que trabalhou para isso acontecer, tá? E aí o chumbamento é muito similar àquele lá que a gente viu internamente, só que ele está aqui, né, do lado de fora, então tem todo um trabalho nele também, né, um chumbador químico, para ele estar impermeabilizado e não ter a possibilidade de introduzir, né, umidade dentro da edificação. Aqui um detalhe do sistema da ancoragem, né, eu tenho um detalhe da fixação, porque quando eu tenho uma fachada deste tipo, vejam, eu tenho vidro passando por fora em toda a superfície da fachada, mas nós precisamos ter a compartimentação vertical do corpo de bombeiros. Então ele não pode passar esse vidro de fora a fora sem ter 1,20 m entre a borda da viga invertida até o guarda-corpo de cima. Só que a gente não está vendo aqui, né? Está tudo lisinho. O que que eles fazem, então? Vou mostrar aqui rapidinho. Então aqui, ó, passa primeiro um perfil para encaixar, né, uma paredinha, que nesse caso foi feita em drywall com resistência ao fogo, mas pode ser feito também em alvenaria, depende, né, da situação. Neste exemplo, foi feito em drywall. E aqui tem um corte, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver, mas tem umas duas linhas aqui. Essa viga, ela é invertida e ela desce. Então, deste ponto inferior até o ponto superior, eu tenho 1,20 m, que é justamente o que o Corpo de Bombeiros me pede para fazer a compartimentação vertical. É quando eu tenho essa medida, né, eu consigo falar que se o fogo pegar aqui embaixo, nesse pavimento, ele não passa automaticamente para o pavimento de cima. Tem pelo menos uma barreira de 1,20 m, tá? Porque o vidro ele não é considerado, né, um revestimento estanque, tá bom? Existem, né, vidros resistentes ao fogo, mas ele é um outro material, uma outra classe de material completamente distinta dos vidros normais que a gente trabalha, laminado, temperado, e o custo dele também é bem superior. Aqui é o que a gente geralmente não vê, mas é um shadow box, uma placa de ACM. Aí essa cor vai depender da cor do vidro, porque ela vai tampar tudo isso que a gente está vendo aqui para dentro, né, da torre. Então ele não vai ver do lado de fora que eu tenho essa esquadria, que eu tenho esse monte de ancoragem, a paredinha aparecendo do lado de fora. Quando você vê a fachada prontinha, você só vê ela desse jeito, tá? Porque tem um shadow box, aí ele funciona como se fosse a parte de trás do espelho. Ele vai deixar essa superfície espelhada completamente. Então, a pessoa que vê do lado de fora não consegue perceber o que está acontecendo lá dentro. Então, fica uma fachada, né, com uma uniformidade bem maior. Tá?
tudo por conta desse carinha aqui que a gente chama de shadow box. Depois eu tenho, né, como eu falei, essa muretinha de drywall, que ela faz essa equalização da compartimentação vertical. Aqui a gente tem os parafusos, todos sempre em inox, o garfo na ancoragem. Aqui é o selo Firestop, né, entre um pavimento e outro, ele tem que estar completamente selado. Então eles colocam mantas ou algum material que vai vedar esses perfis para não deixar que eles, né, se aqueçam muito com o fogo e passe, né, esse incêndio do pavimento de baixo para o pavimento de cima. Aqui seria um planejamento da produção, né? Como é que você faz? Primeira coisa que você vai fazer é instalar a ancoragem. Fiz o planejamento, fiz o meu projeto, aí quando eu for executar, eu coloco a ancoragem primeiro. Depois a gente trabalha, né, a parte de segurança, das bandejas, sempre tentando trabalhar o mais estanque possível, né? Então até a bandeja impermeabilizada para não deixar a água atrapalhar o momento da execução desses materiais. Depois a gente tem a retirada dessa bandeja e aí sim eu começo a instalação dos módulos, tá? Então, eu tenho toda uma situação para trabalhar em obra para chegar com esse módulo, até a definição desses equipamentos, como é que vai ser. Em alguns lugares trabalham com o monotrilho, então isso tudo vai ser definido a depender da tipologia do prédio e do sistema que foi escolhido. Aqui alguns exemplos, né, dos projetos, como é que eles são feitos. Então, tem sempre uma vista, e aí eu tenho um corte. O corte vai mostrar os detalhes, né, de quais são os materiais que a gente está utilizando, sempre à vista e um corte para entender. Aqui, por exemplo, eu estou vendo de cima, né. E aqui é um exemplo do prédio finalizado. Então, aqui você vê, olha, aonde está mais ou menos branco é a janela mesmo, né, você tem as persianas, né, fechando, e onde você vê essas partes mais cinzas é o shadow box. Ali dentro está acontecendo um tanto de coisa, tem um tanto de fixação, mas a gente não vê porque ele está protegido por uma chapa de ACM, provavelmente numa cor mais acinzentada, que ela faz, né, esse vidro externo refletir a luz. Então eu não consigo enxergar lá dentro, vira um espelho mesmo. Né? E esse é o efeito que você quer ter, né? Uma fachada espelhada, toda integrada. Né? E aí os itens de inspeção. Quando eu for analisar uma fachada, né, fazer a inspeção dela, uma das coisas que a gente precisa focar bastante é de lembrar que a fachada, elas raramente são monomateriais, né? São um tipo só de revestimento. Geralmente ela tem mais de um revestimento. Tá? Se você for analisar essa fachada aqui, ela tem vidro, mas ela tem ACM também. Essa daqui que a gente vai mostrar de exemplo, ó, ela tem vidros de cores diferentes, então eles vão ter uma característica, né, visual diferente. Eu também tenho materiais diferentes, eu tenho um ACM e tenho pintura texturizada aqui atrás, né, essa partezinha aqui é uma pintura texturizada. Então veja que eu tenho 3 materiais diferentes trabalhando numa mesma fachada. Então eu vou ter que me adaptar para cada um desses materiais para inspecionar itens que são específicos de cada um desses sistemas de fachada. Por mais que seja um sistema único de fachada, né, eu tenho materiais diferentes que trabalham nela, tá? Então é um prédio, né, é um prédio só, mas ele tem, pelo menos na minha característica, né, 3 subsistemas de fachada, tá? Então eu tenho a ACM, que é preso de uma forma diferente da esquadria unitizada, que por sua vez é completamente diferente da pintura texturizada. E aqui a gente ainda tem uns pilarzinhos que foram feitos com um outro tipo de ACM, um ACM mais metálico. E a gente pode ter também as fachadas combinadas. Aqui são 2 imagens, a gente deixou mais pertinho para não conseguir identificar o prédio. Mas olha, eu tenho esse brise aqui externo, e lá dentro eu tenho a fachada unitizada. Aqui eu estou vendo uma visão por dentro do ambiente para fora. Então eu estou vendo o brise lá fora, e aqui, ó, tá o vidro. Tem um reflexo, não sei se vocês conseguem enxergar. Mas de dentro para fora eu consigo ver o brise. E de fora para dentro você vê claramente o brise aqui externamente e a fachada anetizada aqui, ó, nesses módulos aqui dentro, tá? Essa é um tipo de fachada combinada, porque eu tenho essa... O brise, ele é automatizado, né? Você pode alterar a posição dele.
para garantir um maior conforto acústico, maior conforto térmico, perdão, o brise, né? A fachada netizada vai garantir um conforto acústico. Então, nessa situação, para eu não ter aquele ambiente que vira uma sauna, né? Eles decidiram colocar um brise externo, que aí facilita a reflexão dessa iluminação, né, do sol, e aí eu consigo melhorar o meu sistema de climatização interna. Ele vai trabalhar menos sufocado, né? Ele consegue ter uma quantidade de carga térmica adequada sem sofrer tanto, tá? Então, aqui é um modelo de fachada combinada. No slide de cima, né, a gente tinha visto uma fachada que tem vários tipos de materiais, e aqui é um item a mais. São vários tipos de materiais sobrepostos. Eu tenho esse brise, ele é em SEM, ele foi preso num módulo que é de aço, né, de aço carbono, e aí eu tenho a fachada interna, né, que vocês veem aqui, que é um fechamento em vidro e alumínio. Então, tem vários tipos de materiais sobrepostos para fazer uma única fachada. Tá? E aqui é um exemplo, né, de um laudinho que a gente faz com essas verificações visuais da fachada. Como que a gente monta esse relatório? Como eu faço uma fachada e ela é unitizada, eu quero dizer que ela tem vários módulos. Então, eu pego a situação dos módulos do próprio projeto e utilizo o projeto para mostrar qual é o módulo exato que aparece o problema. Como eu tenho um projeto muito detalhado, eu posso utilizar dele para apresentar as falhas que a gente encontra, tá? Em fachada, a gente usa principalmente o drone, né, para fazer aquela primeira vistoria visual, e se a gente vê algum problema mais sério, aí sim indica, né, que o gestor daquela edificação faça uma análise mais detalhada. Mas o primeiro momento é fazer o visual. E muita coisa acontece que externamente você consegue ver, mas internamente você não vê, tá? E aqui eu coloquei ampliado, né, um recorte desses tipos de projeto. Então a gente tem a folha, né, do projeto com o mapa dos módulos e suas respectivas falhas, tá? Então, esse módulo 3 aqui, ó, tem uma falha que tem a característica 1 e o item F. O item F é vidro quebrado ou trincado. Aí a gente coloca uma legenda para informar melhor, né, o gestor o que está acontecendo. O item A, por exemplo, seria a falha na aplicação do silicone, né? A gente vê o caixilho lá, mas ele não tem o silicone externo. Isso acontece, tá? Presença de contato, né, da cacheta com o silicone do EPDM. A gente tem grapas aparentes no vidro, né, no momento que você está instalando o módulo, às vezes eles colocam, né, as grapas de fixação e não retiram depois de instalada. Esse é um ponto de falha. A ausência do painel de vidro em processo de troca ou a executar, isso quando você está em processo de recebimento, né, da obra, é muito comum. Como a fachada é muito grande, geralmente esse tipo de fachada é feita em prédios comerciais altos, de alto padrão, né? Então você tem, assim, às vezes a parte lá de baixo está tudo certinho, quando você está lá no 26º andar, o vidro do shadow box não foi executado ainda. É porque, né, aconteceu uma quebra, tem processo de falha, está terminando a execução, alguém esqueceu de conferir isso, entregou o prédio, aí a gente vai na checagem e verifica que está faltando um prédio, um vidro, tá? Então, aqui é um exemplo de como a gente representa as falhas na fachada. Para quê? Para ficar bem fácil para o síndico conseguir identificar qual módulo que está defeituoso. Aqui ele consegue verificar tranquilamente que no 22º andar, o terceiro módulo tem problema. Tá? Então, aí ele vai passar para quem for executar e depois consegue conferir tranquilamente. Tem um item específico num local específico. Aí eu facilito a vida do gestor. Aqui, esse aqui é o exemplo, olha. Tem um vidro quebrado, e como ele está na linha do shadow box, é impossível de ver esse vidro quebrado, esse vidro, né, danificado do lado externo, ó, do lado interno, tá? Eu só consigo ver do lado de fora. E só consigo ver do lado de fora com o uso de um drone. É muito difícil, né, você pendurar uma pessoa só para fazer esse cheque. Ficaria super caro. Uma vistoria com um drone é bem mais simples. Aqui é a mesma coisa, olha. Na linha do shadow box eu tenho uma fratura nesse vidro e não seria visível do lado interno.
Em alguns casos, gente, mesmo na parte que não é shadow box, que é na fachada visível, né, das pessoas que estão aqui dentro, algumas fissuras não são visíveis pelo lado de dentro. Às vezes, como é um vidro laminado, você vê que ele fissurou do lado externo e às vezes não fissurou do lado interno. Tá? Então, não é visível essa fissura do lado interno. Só consigo ver do lado externo. Aqui alguns problemas de infiltração, né? Eu tenho uma falha nessa impermeabilização no entorno desta veneziana. A gente tem que reportar isso, né? O prédio estava sendo entregue, estava novinho, tá? E aí são esses itens que a gente queria trazer para vocês, porque essa é uma fachada, assim, que dá para falar horas sobre ela, né? Tem muitos problemas acontecendo, é uma fachada que fica muito bonita quando é bem executada, né? E aí ela tem esses probleminhas que são inerentes da tecnologia da fachada, que em alguns casos eles passam desapercebidos, porque não tem uma investigação mais a fundo, né? De se entender, primeiro, qual é a documentação adequada a ser entregue, e segundo, como é que eu verifico essa fachada para passar para o gestor uma forma organizada de como resolver esses problemas. Se eu só mostrar para ele o pavimento, ele não vai conseguir identificar o vidro. Então, eu tenho que fazer aquele processo, né, de módulo mais pavimento, para ele conseguir interpretar, tá? E é isso, pessoal.